É 21 de outubro de 1821, North Yorkshire, Inglaterra. Uma viúva sem nome bate à porta de um duque arruinado durante a pior tempestade em décadas. Ele oferece abrigo com uma condição que chocaria toda a sociedade da época. Você vai dividir minha cama até seu marido chegar. Mas o marido dela está morto há 2 anos e ela está prestes a descobrir que alguns segredos valem mais do que a honra. Esta é a história recuperada de diários e cartas que ninguém deveria ter lido. Se você ama romances de época onde escândalos escondem injustiças e duques arruinados se tornam heróis improváveis, inscreva-se agora no canal e ative o sininho de notificações, porque esta história vai desafiar tudo o que você achava que sabia sobre amor e redenção. A chuva de outubro caía como lâminas de gelo sobre North Yorkshire, transformando as estradas em rios de lama e as paisagens costeiras em um borrão cinzento, onde céu e mar se fundiam sem distinção. Lysandra Wycliffe segurava-se ao interior da carruagem alugada, enquanto as rodas patinavam perigosamente próximas ao precipício. Lá embaixo, invisível através da névoa, mas terrivelmente audível, as ondas explodiam contra as falésias de Whitby com uma fúria que parecia querer arrancar a própria terra de seus alicerces. Ela tinha 24 anos, um vestido de viagem encharcado que pesava como armadura molhada e uma carta amassada no bolso. A carta que prometia tudo e entregara nada. Uma herança. Uma pequena propriedade deixada por seu falecido marido, Capitão Edmund Wycliffe, morto em batalha há 2 anos em algum campo distante, cujo nome ela mal conseguia pronunciar. "Milady! Não podemos continuar!" O cocheiro gritou, sua voz carregada de pânico genuíno. "A ponte está completamente submersa. Se tentarmos passar, seremos arrastados." Lysandra empurrou a janela da carruagem, deixando a chuva açoitar seu rosto com força que deixava a pele ardendo. Através da cortina de água, mal conseguia distinguir a estrada à frente. O rio, normalmente tranquilo segundo o mapa que consultara em Londres, havia se transformado em um monstro marrom escuro que cobria completamente a velha ponte de pedra, rugindo com violência primordial. "Há algum lugar próximo onde possamos nos abrigar?" Ela forçou a voz a permanecer firme, embora o medo apertasse seu peito. O cocheiro apontou para uma massa escura que se erguia contra o horizonte tempestuoso, mal visível através das cortinas de chuva. "Ravencrest Manor, milady, propriedade do Duque de Harrington, mas dizem que ele não recebe visitas. Há rumores sobre o que aconteceu na guerra. Dizem que ele... Rumores não me matam." Lysandra o interrompeu secamente. "Esta tempestade, sim. Vá." A carruagem avançou pela estrada lateral, cada solavanco ameaçando virá-la. Lysandra havia deixado Londres 3 dias atrás, com tão pouco dinheiro que cada refeição, cada pernoite em hospedaria barata, representava um cálculo cuidadoso de sobrevivência. Tudo o que possuía no mundo estava na pequena mala aos seus pés. 2 vestidos remendados que ela mesma consertara, a agulha de prata que fora de sua mãe, a única herança que recebera quando a febre levou seus pais, e aquela maldita carta do advogado. "Senhora Wycliffe, é com grande satisfação que informo sobre uma propriedade em North Yorkshire, registrada em nome de seu falecido marido, agora legalmente sua." Mentiras elaboradas. Papel caro desperdiçado em falsidades. Porque naquela manhã, antes da tempestade transformar o mundo em dilúvio, ela encontrara não uma propriedade esperando por ela, mas Percival Ashby, seu primo distante. Um homem gordo de rosto vermelho que ela não via desde a infância, quando ele era um menino cruel que arrancava asas de borboletas e atirava pedras em gatos de rua. "Esta propriedade foi vendida", Percival dissera, soprando fumaça de charuto deliberadamente em seu rosto, observando-a tossir.
legitimamente vendida para cobrir dívidas substanciais que seu querido e irresponsável capitão acumulou antes de ter a inconveniência de morrer. Você não tem direito legal aqui, prima querida. Mas Lisandra vira a verdade em seus olhos pequenos e gananciosos. Vira como se desviavam quando ela mencionava datas, como suas mãos tremiam ligeiramente ao manusear os documentos cuidadosamente arrumados sobre a mesa de mogno. Assinaturas que pareciam recém-secas. Datas que contradiziam o que o advogado escrevera. Percival não apenas roubara dela, ele falsificara tudo. Construíra uma fraude elaborada. Quando ela questionara, quando ousara acusá-lo diretamente de falsificação, ele a expulsara. Fisicamente. Suas mãos gordas em seus ombros, empurrando-a para a porta, para os degraus molhados, para a chuva que começava a cair como julgamento divino. Ravencrest Manor se materializou através da tempestade. Pedra cinza escura, com torres góticas se erguendo como dedos acusadores contra o céu. Janelas estreitas como olhos fechados. Jardins que um dia foram magníficos, agora cresciam selvagens, rosas e eras, cobrindo as paredes em abraço sufocante, grandioso e abandonado simultaneamente, um monumento à glória passada. A carruagem parou diante da entrada. Lisandra desceu, afundando na lama, e caminhou até a porta dupla de carvalho sob um arco esculpido com corvos. Ergueu a aldrava de bronze e bateu. Silêncio. Bateu novamente. A porta se abriu bruscamente. Um homem a encarou, absurdamente alto, ombros largos preenchendo completamente o batente da porta. Cabelos escuros caíam desalinhados sobre a testa. Olhos cinza-azulados como o mar do norte a estudavam com intensidade penetrante. Pele aristocraticamente pálida. Rosto com ângulos nobres. Maxilar forte. Lábios finos em linha de desaprovação. Objetivamente bonito, o que tornava sua expressão fria ainda mais desconcertante. "Não recebo visitas", ele disse. Voz grave, educada, inflexível. "Não estou visitando", Lisandra retrucou, erguendo o queixo. "Estou morrendo de frio em sua porta. Há uma diferença." Algo passou pelos olhos dele. Surpresa, talvez. Ou diversão. Difícil dizer. "A hospedaria mais próxima fica a 5 milhas. A ponte está submersa", ela o interrompeu. "As estradas, intransitáveis. E esta", ela gesticulou para a tempestade atrás dela, "não é uma chuva comum de outono, é um dilúvio. A menos que o senhor tenha uma arca escondida em algum lugar, sugiro que me deixe entrar antes que eu me transforme em um corpo que o senhor terá que explicar às autoridades." O canto da boca dele se contraiu, quase um sorriso. É chantagem? É pragmatismo? Eles se encararam por um longo momento. Lisandra podia sentir a água escorrendo por seu pescoço, encharcando a camisa sob o corpete. Seus dentes começavam a bater involuntariamente. Finalmente ele suspirou e recuou, abrindo a porta mais amplamente. "Entre antes que pegue pneumonia e me transforme em assassino involuntário." Lisandra entrou, deixando rastros de lama no mármore polido. O hall subia 2 andares, escadaria dupla curvando-se graciosamente. Candelabros de cristal pendiam do teto, mas poeira dançava na luz. Retratos cobertos com tecido branco, velas apagadas. Negligência elegante. "Você está encharcada." Observação astuta. Ele tirou o sobretudo de lã escura e estendeu. "Não oferendo por cavalheirismo, você está pingando no meu mármore do século XVI." Lisandra aceitou, envolvendo-se. Grande demais, mas quente, com aroma de couro e algo amadeirado. "Quem é você?" ele perguntou, estudando-a com aqueles olhos tempestuosos. "Lysandra Wycliffe." Isso é um nome, não uma identidade.
O que atrasa North Yorkshire durante a pior tempestade em anos, Senhora Wycliffe? Ela notou o senhora. Ele assumira que era casada. Por causa do nome, provavelmente. Ou talvez pela forma como ela se portava. Viúvas desenvolviam uma certa rigidez, uma armadura invisível contra o mundo. Herança, ela respondeu, decidindo que parte da verdade era mais segura que mentiras completas. Ou o que deveria ter sido uma herança. Meu falecido marido deixou uma propriedade. Vim reivindicá-la. E descobri que meu querido primo já a havia reivindicado por mim, sem meu conhecimento ou consentimento. A amargura vazou em sua voz, apesar de seus esforços para contê-la. Os olhos dele se estreitaram, tornando-se ainda mais penetrantes, como se pudesse ler não apenas suas palavras, mas os pensamentos por trás delas. Percival Ashby. Não era uma pergunta. Lisandra sentiu seu estômago afundar, um peso frio instalando-se em seu peito. Você o conhece. Infelizmente. Algo sombrio passou pelo rosto do Duque. Uma expressão de desgosto tão profunda que parecia física. Ele se virou bruscamente, começando a caminhar em direção a um corredor lateral. Venha, vou mostrar-lhe onde pode se secar. Seu cocheiro também precisará de abrigo. E você é... Lisandra perguntou, seguindo-o através de corredores que pareciam se estender infinitamente, cada um mais frio que o anterior. Ele parou, virando-se para encará-la. Pela primeira vez, ela viu algo que poderia ser amargura, cruzar aqueles olhos tempestuosos. Não raiva, mas algo mais profundo, mais cansado. Tristan Harrowgate, Duque de Harrington, proprietário desta tumba de pedra e última pessoa na Inglaterra que você deveria procurar por ajuda, Sra. Wycliffe. Por quê? Porque ele disse com uma calma que soava ensaiada, como se tivesse pronunciado essas palavras muitas vezes antes. Em círculos educados, sou considerado um covarde, um traidor e um homem sem honra. Associação com pessoas como eu destrói reputações, mancha nomes, transforma mulheres respeitáveis em párias sociais. Lisandra o estudou. A postura militar ereta, que contradizia suas palavras de covardia, a frieza nos olhos, que parecia mais escudo que natureza, a forma como ele pronunciou covarde, como se cuspisse vidro quebrado. Ela conhecia aquele tom. Era o mesmo que usava quando alguém chamava seu falecido casamento de união conveniente, ou sussurrava que ela se casara por dinheiro. Então somos dois párias sob o mesmo teto, ela disse tranquilamente. Porque em círculos educados sou uma viúva pobre tentando sobreviver em um mundo que preferiria que eu desaparecesse discretamente. Ou melhor ainda, que me casasse novamente com qualquer homem que quisesse me ter, independentemente de suas intenções. Acho que isso nos torna adequadamente inadequados um para o outro, Vossa Graça. Ele piscou, genuinamente surpreendido. Então, pela primeira vez, realmente sorriu. Um sorriso pequeno, relutante, mas genuíno, que transformou completamente seu rosto. Por um breve momento, Lisandra vislumbrou o homem que ele poderia ter sido antes da guerra, antes dos escândalos, antes da amargura. Você é estranha, Sra. Wycliffe. E você é excessivamente rude, Vossa Graça. Agora, sobre esse lugar para me secar, ele a guiou através de corredores intermináveis. Havencrest Manor fora construída para centenas de pessoas. Agora, abrigava um homem solitário. Quantos criados você tem? 4. A governanta, a cozinheira, um lacaio e o menino dos estábulos. 4 para uma mansão deste tamanho. A decadência do Duque não era apenas social, era financeira também. Pararam diante de uma porta dupla de mogno. O Duque a abriu, revelando um escritório que arrancou um suspiro de Lisandra.
Paredes forradas de livros do chão ao teto, milhares, encadernações em couro em tons de marrom, verde escuro, dourado. Uma lareira imensa dominava uma parede. Janelas altas ofereciam vista para jardins selvagens e o mar tempestuoso. Este é o único cômodo que mantenho aquecido regularmente, ele disse, acendendo a lareira com movimentos eficientes. Meu quarto conecta-se através daquela porta. Acenou para uma porta lateral entre as estantes. Lisandra sentiu o rosto esquentar. Vossa Graça, eu não posso. Há quartos de hóspedes na ala leste, ele interrompeu ajustando a lenha. Limpos, mas gelados. Levaria horas para aquecê-los. Você pode trabalhar aqui durante o dia, dormir nos quartos à noite, a menos que prefira congelar por propriedade vitoriana. O calor da lareira já degelava seus dedos dolorosamente. E seu quarto? Ficará trancado. Encarou-a, algo divertido na expressão. Você vai dormir na minha cama até seu marido chegar, senhora Wycliffe. Mas cama é metáfora para escritório compartilhado. Espero ter deixado claro. O absurdo da declaração quebrou algo dentro de Lisandra. Talvez a exaustão, talvez o alívio, talvez a estranheza de sua situação, arruinada por um primo corrupto, abrigada por um duque desonrado. Ela riu, genuinamente, incontrolavelmente. O duque observou-a como se tivesse enlouquecido. Sinto muito, ela ofegou. É que meu marido nunca vai chegar, Vossa Graça. Morto há 2 anos em batalha. Então estarei dividindo sua cama metafórica por mais tempo que planejou. Silêncio absoluto. Então o Duque de Harrington riu também. Baixo, rouco, oxidado, como se tivesse esquecido como. Bem, disse finalmente. Isso complica consideravelmente as coisas, senhora Wycliffe. E Lisandra, olhando para este homem arruinado em sua mansão decadente, com a tempestade uivando e um futuro incerto, pensou: sim, complica absolutamente tudo. Na primeira noite em Ravencrest Manor, Lisandra dormiu profundamente pela primeira vez em semanas. Talvez fosse a exaustão. Talvez o som da chuva contra as janelas. Ou simplesmente o alívio de estar viva, seca e protegida. Acordou com uma luz cinzenta. A tempestade diminuíra para a garoa persistente. Pela janela, via os jardins selvagens, estendendo-se até as falésias, e além, o mar do norte, em ondas também cinzentas. Ouviu uma batida suave na porta. Entre. Uma mulher de meia idade entrou. Cabelos grisalhos em coque severo, olhos gentis. Senhora Wycliffe, sou a senhora Hadley, a governanta. Sua Graça instruiu que tome café no escritório. Há água quente para banho e... Hesitou. Passei seus vestidos. Espero não ter sido presunçosa. Lisandra sentiu algo apertar na garganta. Gentileza simples. Obrigada. Foi muito atenciosa. 40 minutos depois, vestida em seu melhor vestido cinza escuro com remendos nas mangas, Lisandra desceu. O duque lia diante da lareira, roupa simples, camisa branca sem casaco, informal e curiosamente atraente. Ele ergueu os olhos. Dormiu bem? Surpreendentemente, sim. Notou a bandeja. Pão fresco, manteiga, ovos. Seu estômago roncou. Sente-se, coma. Voltou ao livro, mas não virava as páginas. O pão estava quente. Lisandra forçou-se a comer devagar. Quanto tempo a tempestade vai durar? Dias. Outubro em North Yorkshire é imprevisível. As estradas estarão intransitáveis por mais tempo ainda. 1 semana, sem dinheiro, sem destino. Vou trabalhar enquanto estiver aqui, ela disse. Não aceito caridade. Sou excelente costureira. Vi remendos nas cortinas. O duque olhou-a com intensidade. Você não precisa... Preciso me sentir útil. Por favor. Ele assentiu lentamente. A senhora Hadley ficará grata.
Começou uma rotina estranha. Lisandra costurava no escritório aquecido, pilhas de linho, cortinas, camisas do Duque. Ele trabalhava em correspondências e contabilidade, murmurando palavrões quando os números não cooperavam. Não conversavam muito, mas havia conforto no silêncio compartilhado. Crepitar do fogo, arranhar de pena, sussurro de agulha no tecido. No terceiro dia, Lisandra quebrou o silêncio. O que aconteceu na guerra? O Duque parou de escrever. Percival insinuou coisas. Mas ele é mentiroso. Prefiro a verdade. Silêncio longo. Então o Duque começou, voz controlada. Comandei um regimento na península. Recebemos ordens para tomar uma posição. Missão suicida disfarçada de estratégia. Recusei. Ordenei retirada. Salvei 300 homens. Levantou-se de costas para ela. Mas desobedeci ordens. Na guerra, isso é traição. Fui à corte marcial. Os oficiais que deram as ordens falsificaram documentos. Encontraram testemunhas mentirosas. Disseram que entrei em pânico. Os homens que salvou poderiam testemunhar. Alguns tentaram. Foram silenciados, ameaçados. Raiva crua em sua voz. Escolhi sobrevivência. Escolhi a vergonha. Escolheu a vida, Lisandra disse suavemente. Isso não é vergonha. A sociedade discorda, assim como minha ex-noiva, que rompeu nosso noivado por carta 3 dias após o veredito. Amargura profunda em cada palavra, assim como metade da nobreza. E Percival? O Duque riu sem humor. Percival Ashby estava lá, um dos oficiais que assinou as ordens originais. Quando comecei a investigar após a guerra, encontrei um padrão sinistro. Propriedades confiscadas de soldados mortos, vendidas a preços irrisórios, documentos falsificados, transferências suspeitas. Virou-se para encará-la. Seu primo construiu uma fortuna com os mortos, e qualquer um que questionasse, desaparecia. Transferências para postos remotos, acidentes convenientes, mortes em batalha que não faziam sentido tático. Lisandra sentiu náusea. Meu marido... Edmund Wycliffe. Capitão competente, sem dívidas conhecidas, até que subitamente apareceram documentos dizendo o contrário. Enviado para uma missão de reconhecimento sozinho, altamente irregular, e nunca voltou. Os olhos do Duque eram sombrios. Percival estava convenientemente posicionado para ajudar com os assuntos da propriedade da viúva. Ele matou Edmund? A pergunta saiu como sussurro quebrado. Não diretamente, mas garantiu que ele fosse enviado para situações onde a morte era provável. E quando aconteceu, estava pronto para lucrar. O Duque aproximou-se dela. É difícil provar, mas o padrão está lá para quem souber procurar. Dezenas de casos, talvez centenas ao longo dos anos. Lisandra ficou em pé bruscamente, a cortina caindo esquecida no chão. Preciso de ar. Não consigo. Preciso pensar. Saiu antes que ele pudesse responder, atravessando corredores gelados até encontrar uma porta lateral para o terraço coberto. A chuva caía mais suave agora, mas persistente. O ar frio encheu seus pulmões dolorosamente. Edmund, seu marido gentil, que se casara com ela mais por compaixão que amor, mas que sempre fora bondoso, que lia para ela à noite, que nunca a fez sentir-se inferior apesar de sua pobreza. Morto não pelo acaso cruel da guerra, mas por ganância calculada de seu próprio primo. Passos atrás dela, o Duque apareceu, silenciosamente colocando um casaco de lã sobre seus ombros. Desculpe, ele disse com voz baixa. Não deveria ter sido tão direto. Falta-me tato. Não. Lisandra puxou o casaco mais apertado, respirando fundo. Eu precisava saber a verdade. Merecia saber. E agora que sei... Sua voz tremeu. O que faço? Como vivo sabendo isso? Faz o que todos nós fazemos. Sobrevive. Continua. Porque não há alternativa.
Então ele simplesmente vence? Fica com tudo que roubou? Com todas as vidas que destruiu? O duque apoiou-se na balaustrada de pedra, olhando para o mar tempestuoso. É assim que o mundo funciona, senhora Wycliffe. Os poderosos protegem os seus. Pessoas importantes devem favores a Percival. Qualquer acusação que você faça será ignorada. Ou pior, será voltada contra você. Você se tornará a mentirosa, a viúva gananciosa, tentando extorquir dinheiro de um oficial respeitável. Lisandra virou-se para encará-lo. Mesmo na luz cinzenta e fria, ele era impressionante. Mas era a derrota em seus olhos que a atingia mais forte. A resignação. A aceitação passiva de injustiça. Você desistiu, ela disse. Não era acusação, era constatação dolorosa. Eu sobrevivi, ele corrigiu, mas sem convicção. Não é a mesma coisa. Sobrevivência não é vida, é apenas existência prolongada. Eles se encararam. A chuva caía ao redor deles, criando uma cortina que os isolava do resto do mundo, como se fossem as únicas duas pessoas existindo naquele momento. O que você sugere então? Ele perguntou finalmente, voz carregada de desafio cansado. Que eu marche até Londres e exija justiça de homens que controlam o próprio sistema judicial? Que confronte oficiais que têm o rei ao seu lado? Sugiro que você decida, Lisandra disse, sentindo coragem nascendo em seu peito. Coragem nascida de desespero, talvez, mas coragem mesmo assim, se quer passar o resto da vida escondido nesta mansão magnífica, esperando a morte chegar, ou se quer lutar, mesmo sabendo que pode perder. Fácil dizer quando você não tem nada a perder. Eu perdi tudo. A voz de Lisandra saiu mais alta do que pretendia, ecoando contra as paredes de pedra. Meus pais para a febre, meu marido para a ganância de Percival, minha herança, minha reputação, minha chance de futuro independente. Estou aqui, de pé, completamente arruinada. E ainda assim me recuso absolutamente a deixar homens como Percival vencerem sem luta. Algo mudou no rosto do duque. A armadura de cinismo rachando, deixando entrever o homem que existia antes da guerra, antes da traição. Você é extraordinária, senhora Wycliffe. Sou teimosa e desesperada. Há uma diferença enorme. Ele quase sorriu. Um sorriso real, não aquele amargo que usava como escudo. Então o momento foi brutalmente quebrado pelo som inconfundível de cascos de cavalo no caminho de entrada, ecoando através da chuva. Ambos viraram-se abruptamente. Uma carruagem elegante, absurdamente elegante para uma área tão remota, parava diante da entrada principal. Laca preta brilhante, brasão dourado na porta, cavalos de raça impecavelmente cuidados. Você espera visitas? Lisandra perguntou, sentindo instintivamente que algo estava errado. Nunca! O duque respondeu, voz tensa. Ninguém vem aqui voluntariamente. Não há anos. Observaram enquanto uma figura feminina descia da carruagem, assistida por um lacaio em libré cara. Mesmo à distância e através da cortina de chuva, Lisandra podia ver sedas caras que capturavam o que restava de luz. Joias cintilando no pescoço e orelhas. Cabelos louros perfeitamente arrumados sob um chapéu da última moda parisiense. O duque ficou muito quieto, muito pálido, quase como estátua. Quem é? Lisandra sussurrou, embora já soubesse que não seria nada bom. Problemas, ele respondeu, voz vazia. Lady Constance Fairfax, Condessa de Hartley, minha ex-noiva. E naquele momento, como se tivesse ouvido seu nome mesmo através da distância, da chuva e do vento frio que soprava do mar, Lady Constance olhou diretamente para o terraço onde estavam. Seus olhos, mesmo de longe, Lisandra podia sentir sua frieza cortante, seu desdém aristocrático, fixaram-se não no duque, mas nela.
em Lisandra, vestindo o casaco dele, parada próxima demais a ele, em um terraço isolado onde nenhuma dama respeitável deveria estar. Lady Constance sorriu lentamente. Não foi um sorriso agradável. Foi um sorriso de predadora que acabara de avistar presa vulnerável. Isso não é bom, Lisandra murmurou. Não, o Duque concordou, sua voz carregada de resignação sombria. Não é. A porta da frente se abriu. A voz melodiosa de Lady Constance ecoou pelo hall. Tristan, querido, que surpresa encantadora encontrar você em casa. E com companhia, vejo. Que inesperado. O Duque fechou os olhos brevemente, como se reunindo forças. Fique aqui, ele disse a Lisandra. Não deixe que ela veja. Por quê? Porque Constance não veio aqui por acaso. Ela veio porque ouviu rumores e vai transformá-los em escândalo. Sua presença aqui, sem acompanhante, morando em minha casa. Ele balançou a cabeça. Ela vai destruir sua reputação por diversão. Mas era tarde demais. Lady Constance já estava atravessando o hall em direção a eles, seus passos ecoando no mármore. Quando emergiu no terraço, Lisandra viu que ela era ainda mais bonita de perto. Pele de porcelana, olhos azuis brilhantes, lábios perfeitamente rosados e olhos absolutamente cruéis. Tristan, ela ronronou, ignorando completamente Lisandra. Você não apresentará sua hóspede? Lady Constance, esta é a Sra. Wycliffe. Sra. Wycliffe, Lady Constance Fairfax, Condessa de Hartley. Constance finalmente olhou para Lisandra, percorrendo-a da cabeça aos pés com avaliação desdenhosa. Sra. Wycliffe, que nome interessante. E você está hospedada aqui, sozinha, com o Duque? Sua voz pingava falsa inocência. Que moderno. A tempestade destruiu as estradas, o Duque disse rigidamente. A Sra. Wycliffe ficou presa. Ah, sim, a tempestade. Que conveniente. Constance sorriu, e havia veneno naquele sorriso. Imagino que toda Londres achará igualmente conveniente quando souberem que o Duque desonrado está abrigando uma viúva jovem, sem acompanhante, em sua mansão isolada. Os escândalos tendem a se acumular em você, não é, Tristan? Lisandra sentiu raiva queimando em seu peito. Lady Constance, garanto que tudo aqui é perfeitamente apropriado. Oh, minha querida. Constance a interrompeu, voz gotejando com descendência venenosa. Não importa o que realmente aconteceu. Importa o que as pessoas vão acreditar, e vão acreditar exatamente no que eu contar a elas. Ela virou-se para ir, então parou, como se tivesse acabado de lembrar de algo. Ah, e Sra. Wycliffe, seu primo, Percival Ashby, me enviou aqui. Ele ficará tão aliviado em saber que você está segura. Mencionou algo sobre você estar tentando reivindicar propriedades que não lhe pertencem. Tentando enganar sua própria família. Terrível, realmente. E então ela se foi, passos ecoando triunfantemente pelo corredor. Lisandra e o Duque ficaram em silêncio por um longo momento. Ela vai destruir ambos, Lisandra disse. Sim. Percival a enviou. Sabia que eu estaria aqui. Provavelmente. Ele conhece meus hábitos. Sabe que ofereceria abrigo durante uma tempestade. Lisandra olhou para o homem ao seu lado. Este duque arruinado que salvara vidas e fora punido por isso, que oferecera abrigo a uma estranha que estava prestes a perder o pouco que restava de sua reputação. Então lutamos, ela disse. O quê? Você perguntou o que eu sugeria. Sugiro que lutemos, juntos, contra Percival, contra as mentiras, contra todos que pensam que podem nos destruir porque somos convenientes. O Duque a estudou, e pela primeira vez, Lisandra viu algo além de amargura em seus olhos. Viu possibilidade. Viu esperança frágil e perigosa. Isso é loucura. Provavelmente. Podemos perder tudo.
Já perdemos tudo, só nos resta vencer ou morrer tentando. Ele estendeu a mão. Lisandra a tomou. Então lutamos, ele disse. E ali, no terraço frio de Ravencrest Manor, com chuva caindo e escândalos nascendo, dois párias fizeram um pacto que mudaria tudo. Os rumores chegaram a Ravencrest Manor como corvos, primeiro um, depois bandos escuros. A primeira carta veio 3 dias após a visita de Lady Constance. O duque a leu diante da lareira durante o café em silêncio que havia se tornado confortável. Lisandra viu seu rosto endurecer, a mandíbula apertar. Más notícias, ele entregou a carta, de um antigo amigo de regimento. Harrington, Lady Fairfax esteve em salões londrinos contando que você vive em pecado com uma viúva misteriosa. Insinua que ela é aventureira extorquindo dinheiro. O escândalo se espalha. Capitão James Thornbury. Lisandra colocou a carta de lado com mãos surpreendentemente firmes, embora seu coração batesse acelerado. Ela não perdeu tempo. Constance nunca perde tempo com nada. O duque se levantou, caminhando até a janela onde a chuva finalmente havia parado, deixando um céu pesado, mas seco. Ela é metódica, cirúrgica em destruir. Por quê? Ela rompeu o noivado. Porque eu a rejeitei primeiro. Descobri que tinha um amante. Confrontei. Ela riu. Rompi o noivado. Mãos fechadas. 3 semanas depois, o veredito. Constance espalhou que ela me deixara ao descobrir minha covardia. Virou heroína moral. E você nunca a desmentiu publicamente. Quem acreditaria na minha palavra? Ela é Fairfax. Eu, duque manchado por traição. Virou-se para encará-la. Agora, vendo você aqui, vê chance de garantir que eu nunca me recupere. Lisandra aproximou-se dele com passos decididos. Então mostramos que ela mente. Como? Você está aqui, sem acompanhante adequada. Para a sociedade isso basta. Mas temos a verdade sobre Percival. Sem provas, são acusações de pessoas desacreditadas. Então, conseguimos provas. De onde? O diário, ela disse subitamente. Edmund mantinha diário, registrava tudo. Ordens, movimentos, nomes de oficiais. Se Percival manipulou sua morte, pode haver menção nas entradas finais. Onde está? Com seus pertences, que Percival confiscou. A esperança acendeu. Se entrarmos na casa, recuperá-lo. Isso é invasão. Recuperação de propriedade roubada. Nossa única chance. Momento de decisão. Resignação transformando-se em determinação. Quando? Hoje à noite. Conheço a casa. Sei onde guarda documentos. Edmund me mostrou antes de partir. Desespero estratégico, senhora Wycliffe. Partiram ao anoitecer. Carruagem atravessando estradas lamacentas, roupas escuras. A propriedade roubada ficava a 1 hora. Casa georgiana menor que Ravencrest. Poucas luzes. Ele está lá, Lisandra murmurou, vendo a carruagem de Percival. Mas parece sozinho. Deixaram a carruagem escondida, aproximaram-se a pé. Porta dos fundos destrancada. Confiança ou armadilha? Só há uma forma de descobrir. Entraram cuidadosamente. Cheiro de mofo e charuto enjoativo. O estômago revirou, mas seguiram em frente. Escritório no 2º andar. Escada rangendo traidoramente. Coração batendo violento. Porta trancada. O duque tirou ferramentas do bolso. Hastes de metal polido. Vossa Graça arrombando fechaduras? Aprendi na guerra. Nem tudo é honroso. Trabalhou rapidamente. Clique. Pronto. O escritório. Mobília cara sem gosto. Mesa coberta de papéis. Procure qualquer coisa com o nome de Edmund. Ou documentos sobre propriedades. Ela sussurrou, revirando gavetas. Silêncio tenso. Correspondências, contas, documentos falsificados. Mas nenhum diário. Lisandra. Voz urgente. Encontrei algo.
Um livro de contabilidade, página marcada. Propriedade Wycliffe. Aquisição mediante dívida fabricada. Advogado cooperativo mediante pagamento. Viúva não será problema se aplicada pressão. Método Thornbury testado. Baile subindo. Método Thornbury. O capitão que me escreveu. Morreu há 6 meses. Oficialmente febre, mas estava investigando. Folheou páginas. Deus do céu. Dúzias, nomes, propriedades, métodos, livro razão completo de fraudes. Leve. É evidência. A porta explodiu aberta. Percival Ashby ali, de roupão segurando uma pistola. 2 homens grandes bloqueavam a saída. Prima querida, Percival disse, voz gotejando falsa surpresa. Que visita inesperada. Trouxe seu amante, o Duque caído. Que previsível. O Duque posicionou-se à frente de Lisandra, corpo tenso como corda prestes a estourar. Temos as evidências, Ashby. Seu esquema acabou. Está terminado. Percival riu, som desagradável, úmido, que fez a pele de Lisandra arrepiar. Evidências? Este livro que pegaram durante uma invasão ilegal, inadmissível em qualquer tribunal? Vocês são criminosos agora. Ladrões pegos em flagrante por 2 testemunhos além do meu. Há cópias. Lisandra mentiu, voz mais firme do que sentia. Enviadas a autoridades. Mesmo que nos mate... Ah, não vou matá-los. Seria suspeito demais, não acha? Percival sorriu, genuinamente cruel. Vou simplesmente deixar que se destruam sozinhos. Já foram pegos juntos, à noite, invadindo propriedade. O escândalo será delicioso. O Duque desonrado e sua prostituta tentando extorquir dinheiro através de falsas acusações. Lady Constance ficará encantada em confirmar cada rumor que espalhou tão cuidadosamente. O Duque deu um passo ameaçador. Você não vai... Um capanga se moveu com velocidade brutal, agarrando o braço do Duque, torcendo-o. A outra mão arrancou o livro razão. Não! Lisandra gritou, lançando-se para a frente. O mundo explodiu em movimento. O segundo capanga a agarrou, mão grande cobrindo sua boca. Ela mordeu com força, sentindo gosto de sangue. Ele berrou, soltando-a. O Duque aproveitou a distração, girando e acertando um soco no rosto do primeiro capanga. O homem cambaleou para trás, mas Percival ainda tinha a pistola. Chega! Ele apontou diretamente para Lisandra. Mais um movimento e ela morre, e pouco me importa como isso parecerá. Posso inventar qualquer história. Ladrões que invadiram minha casa, tive que me defender. Quem questionará? O Duque congelou. Percival sorriu, saboreando a vitória. Muito melhor. Agora ambos vão sair calmamente da minha casa, deixar o livro e desaparecer de Yorkshire. Se eu ouvir uma palavra, uma única palavra, sobre qualquer acusação, garanto que Lady Constance espalhará histórias que farão vocês desejarem estar mortos. Prisões por invasão, acusações de conspiração para cometer fraude. Talvez até sugira que vocês assassinaram alguém. Tantos oficiais morreram misteriosamente, afinal. Fácil implicá-los. Você não pode sustentar isso. O Duque começou. Posso e vou. Tenho amigos poderosos. Vocês não têm nada além de reputações arruinadas e acusações sem provas. Percival gesticulou com a pistola. Saiam, agora. Lisandra olhou para o Duque. Viu a derrota começando a se instalar em seus olhos novamente. Aquela resignação terrível que ela já conhecia bem. Não, absolutamente não. Não depois de chegarem tão perto da verdade. Não depois de tudo que sobreviveram juntos. Não depois de todas as promessas silenciosas que haviam feito um ao outro. Seus dedos tocaram algo frio e familiar em seu bolso. A agulha de prata de sua mãe sempre a carregava, hábito profundo de costureira que se tornara talismã emocional. A última coisa tangível que restava de uma mulher que ensinara Lisandra a ser forte, a sobreviver, a nunca se render.
Em um movimento nascido do desespero mais puro e absoluto, ela a arrancou do bolso e a lançou com toda a precisão que anos incontáveis de costura meticulosa lhe deram. A agulha não era uma arma verdadeira. Era pequena, delicada, criada para tecido sedoso, não para carne humana. Mas com força nascida do desespero e raiva justa, e com anos de treino, desenvolvendo precisão absoluta ao costurar os pontos mais delicados, acertou exatamente onde Lisandra pretendia, o olho esquerdo de Percival, penetrando com facilidade terrível. Ele gritou, um som agudo, animalesco, primitivo, que ecoou pelas paredes do escritório e provavelmente acordou toda a casa. A pistola disparou completamente descontrolada, bala ricocheteando violentamente na parede e quebrando a janela atrás dele. Vidro explodindo em 1000 fragmentos brilhantes que choveram como cristal mortífero. O Duque não perdeu nem meio segundo sequer. 2 socos precisos, rápidos, brutalmente eficientes, nascidos de anos de treinamento militar, um capanga caiu completamente inconsciente antes de entender o que aconteceu. O segundo tentou desesperadamente fugir pela porta, mas o Duque o derrubou com um gancho perfeito no maxilar, batendo sua cabeça contra a parede de madeira maciça com força suficiente para fazer a madeira rachar visivelmente e deixá-lo atordoado. Percival estava no chão frio, segurando o rosto com ambas as mãos, sangue escorrendo copiosamente entre dedos gordos. A agulha ainda projetava-se de seu olho destruído, como uma acusação prateada e brilhante de todos os crimes que cometera. Meu olho! Vocês arrancaram meu olho! Vou destruir vocês! O Duque pegou a pistola caída, depois o livro razão das mãos do capanga inconsciente. Movimentos calmos, mas Lisandra viu fúria fria em seus olhos. Não arrancamos seu olho, Ashby, disse com voz perigosamente suave. Apenas marcamos você da mesma forma que marcou tantos outros, com dor permanente. Considere um pagamento parcial por todas as vidas destruídas. Por todos os homens mortos para encher seus bolsos de ouro manchado de sangue. Ele pegou a mão de Lisandra. Precisamos ir, agora, antes que alguém apareça para investigar o tiro. Correram, através da casa, para o jardim, para o bosque onde deixaram a carruagem. O cocheiro, leal ao Duque, já estava pronto, tendo ouvido o disparo. Para Ravencrest, o Duque ordenou. Rápido! Enquanto a carruagem acelerava, Lisandra tremeu. Adrenalina esvaindo-se, deixando exaustão brutal. Você o esfaqueou no olho com uma agulha, o Duque disse, voz entre horror e admiração. Não tinha outra arma. Lembre-me de nunca irritá-la. Apesar de tudo, Lisandra riu, risada histérica virando soluço. O Duque a puxou para seu peito, deixando-a chorar enquanto a carruagem balançava. Conseguimos o livro, ela disse contra seu casaco. Temos provas. Temos. Mas Percival vai distorcer isso. Dirá que invadimos, atacamos. Com Lady Constance apoiando, então agimos primeiro. Lisandra ergueu-se, limpando lágrimas. Levemos as evidências a alguém que não possa ignorá-las. Quem? Ele tem proteção em todas as esferas. Lisandra pensou rapidamente. Capitão Thornbury mantinha contato. Deve haver outros, soldados que sabem a verdade. Se reunirmos testemunhas com este livro razão. O Duque a estudou no escuro. Você está sugerindo o quê? Que exponhamos tudo, publicamente, tão grande que Percival não consiga suprimir. Reunimos testemunhas, apresentamos evidências, forçamos investigação oficial que ele não consiga comprar. Isso nos destruirá socialmente. Mesmo provando que ele é corrupto, fomos culpados de invasão, de violência que o mutilou. Eu sei. Lisandra pegou sua mão com firmeza. Mas prefiro ser destruída tentando fazer justiça do que sobreviver como covarde deixando ele vencer. Edmund merece isso. Todos aqueles homens mortos merecem justiça.
O Duque entrelaçou seus dedos nos dela. Você é a mulher mais extraordinária e teimosa que já conheci. Aceito como elogio. Era para ser. Quando chegaram a Ravencrest, a aurora pintava o céu de cinza pérola. Exaustos, sujos de lama e sangue, mas segurando o livro razão que poderia mudar tudo ou destruí-los completamente. A Sra. Hadley esperava no hall, rosto marcado por preocupação profunda. Vossa Graça, há mais cartas. Chegaram a noite toda por mensageiros expressos, alguns de Londres. Hesitou vendo o sangue. E há alguém esperando no escritório. Disse que era urgente, não podia esperar. O Duque e Lisandra trocaram olhares cautelosos. Quem? Um oficial do Ministério da Guerra, Vossa Graça. Alto escalão, muitas condecorações. Trouxe escolta militar completa. 6 soldados. Diz que tem perguntas urgentes sobre irregularidades graves em aquisições de propriedades durante as campanhas. Lisandra sentiu esperança acendendo perigosamente. Capitão Thornbury, sussurrou. Ele deve ter começado a investigação antes de morrer. Deixou evidências, e talvez suficientes para despertar interesse oficial, o Duque completou. Se o Ministério já está investigando... Entraram no escritório juntos, ainda de mãos dadas. Um homem de meia-idade, em uniforme impecável, esperava diante da lareira, flanqueado por 2 oficiais jovens em sentido. Virou-se quando entraram, olhos afiados, estudando cada detalhe. Sangue, exaustão, livro sob o braço do Duque. Duque de Harrington. Senhora Wycliffe, presumo. Não era pergunta. Ele sabia. Sou o Major Fitzwilliam, enviado do Ministério da Guerra por ordens do secretário. Tenho mandato para investigar alegações graves de corrupção sistemática envolvendo o então capitão Percival Ashby, possivelmente em conspiração com outros oficiais durante as campanhas na península. Informações recentes chegaram através de canais, não oficiais, mas convincentes. Sugerem que vocês podem ter conhecimento relevante para nossa investigação. Talvez evidências físicas. O Duque colocou o livro razão manchado sobre a mesa com cuidado reverente. Major Fitzwilliam, disse com voz firme, temos mais que conhecimento. Temos provas documentadas, nomes, datas, valores, métodos. Um livro razão completo de fraudes sistemáticas, assassinatos velados e corrupção que matou centenas de homens bons. Enquanto o sol nascia sobre Ravencrest Manor, tingindo as pedras de dourado e lavando o sangue da noite com luz limpa, Lisandra permitiu-se acreditar. Talvez, apenas talvez, a justiça fosse possível, mesmo para os arruinados, mesmo para os desacreditados. Mas a verdadeira batalha, a guerra pela verdade, pela redenção, pela vingança contra aqueles que pensavam estar acima da lei, estava apenas começando. O Major Fitzwilliam não desperdiçava tempo com cerimônias desnecessárias. Nos 3 dias seguintes, Ravencrest Manor transformou-se no quartel-general improvisado de uma investigação militar que crescia em escala a cada hora que passava. Oficiais chegavam e partiam constantemente. Mensageiros galopavam pelas estradas ainda lamacentas, carregando documentos selados com cera vermelha. O livro Razão de Percival foi fotografado página por página, copiado meticulosamente, cada entrada analisada por contadores militares, cujos rostos ficavam progressivamente mais pálidos conforme descobriam a extensão completa da corrupção sistêmica. É consideravelmente pior do que qualquer um de nós pensava inicialmente, o major disse na manhã do 3º dia, enquanto ele, o Duque e Lisandra se reuniam no escritório que agora cheirava permanentemente a tinta e papel. Ele segurava uma lista que parecia crescer exponencialmente a cada hora. Usando o livro Razão como mapa investigativo, encontramos outros documentos escondidos em arquivos militares.
correspondências deliberadamente enterradas, transferências bancárias altamente suspeitas. Percival Ashby definitivamente não trabalhava sozinho. Tinha uma rede completa e bem organizada. Oficiais de suprimentos sistematicamente desviando fundos públicos. Advogados civis falsificando testamentos de soldados mortos. Até mesmo um juiz de Yorkshire aceitando subornos substanciais para aprovar transferências fraudulentas de propriedades sem fazer perguntas inconvenientes. Lisandra sentiu a náusea familiar retornar. Quantos homens morreram por causa disso? Ainda estamos contabilizando meticulosamente, mas os números são devastadores. Mais de 400 soldados foram enviados absolutamente deliberadamente para missões que eram claramente suicidas, porque suas mortes eram financeiramente convenientes para certos indivíduos. Outros tantos, cujas famílias foram sistematicamente despojadas de heranças completamente legítimas, através de papelada falsificada. Meu Deus! O Duque murmurou com voz chocada, afundando pesadamente em uma cadeira como se as pernas não o sustentassem mais. E Percival Ashby? Lisandra perguntou, forçando-se a permanecer focada. Onde exatamente está ele agora? Sob custódia militar em York, sob guarda permanente. Ele tentou fugir na primeira noite, apesar do ferimento no olho. Fitzwilliam permitiu-se um sorriso frio. Não chegou longe. Quanto aos outros conspiradores, estamos prendendo sistematicamente. 18 oficiais até agora, incluindo um coronel e 2 majores. As prisões continuarão. E Lady Constance Fairfax? O Duque perguntou com voz cuidadosamente controlada. Fitzwilliam folheou seus papéis com expressão que poderia ser satisfação. Ah, sim, interessante que mencione a Lady Fairfax. Descobrimos que ela vinha recebendo pagamentos bastante substanciais e regulares de Ashby nos últimos 2 anos completos. Aparentemente, em troca de serviços muito específicos de influência social, digamos. Espalhar rumores cuidadosamente elaborados. Destruir reputações de pessoas específicas que faziam perguntas inconvenientes sobre propriedades confiscadas ou transferências suspeitas. Lisandra e o Duque trocaram olhares significativos. Então, fora ainda mais friamente calculado do que haviam imaginado. Ela está sendo formalmente investigada por obstrução deliberada de justiça e conspiração ativa para cometer fraude em escala considerável. Seu marido, o Conde de Hartley, está cooperando de forma surpreendentemente entusiástica com nossa investigação. Ao que parece, ele não sabia de absolutamente nada das atividades dela e está profundamente furioso por ter sido tão enganado e usado. Fitzwilliam fechou a pasta com um movimento decisivo, mas há outra questão delicada que precisamos discutir com certa urgência. Vocês dois, para ser mais específico. O estômago de Lisandra apertou. A invasão foi tecnicamente ilegal. Houve violência. Ashby está gritando sobre agressão. Estamos sendo acusados? Não. Fitzwilliam sorriu. O Ministério decidiu que vocês agiam sob autoridade investigativa não oficial. Autodefesa legítima. O ferimento de Ashby foi resultado de sua própria agressão armada. Vocês estão nos protegendo. Estamos reconhecendo que, sem sua coragem, centenas de crimes permaneceriam sem solução. O secretário transmite agradecimentos pessoais. Todas as propriedades confiscadas serão devolvidas aos herdeiros legítimos. Depois que o Major Fitzwilliam finalmente saiu, deixando-os sozinhos no escritório agora silenciosa, Lisandra e o Duque ficaram parados em silêncio pesado por um longo tempo. Acabou, Lisandra finalmente conseguiu dizer, voz quase incrédula. Realmente acabou. Percival vai pagar. Não acabou ainda. O Duque disse cautelosamente. Ainda há o julgamento formal pela frente. E depois?
ao inevitável escândalo social. Sobre nós. Lisandra, você esteve morando aqui, sem qualquer acompanhante apropriada. Mesmo com toda a investigação provando que estávamos absolutamente certos sobre Ashby, a sociedade educada ainda vai... Ela o interrompeu, pegando sua mão com firmeza. Então que digam o que quiserem dizer. Honestamente, não me importo mais com as opiniões deles. Você deveria se importar. Sua reputação social... Minha reputação já estava completamente arruinada no exato momento em que Percival me expulsou de minha própria casa legítima. A diferença é que agora eu finalmente tenho algo genuíno pelo qual realmente vale a pena lutar. Ela apertou seus dedos entrelaçados. Tenho você, se você ainda me quiser, apesar de tudo. O Duque a estudou por um longo momento intenso. Aqueles olhos cinza-azulados penetrantes, buscando os dela como se pudesse ler sua alma inteira. Se eu ainda te quero... Ele puxou-a gentilmente para mais perto. Lisandra, eu te quero desesperadamente desde o preciso momento em que você apareceu encharcada em minha porta, exigindo abrigo como se fosse seu direito divino inquestionável. Eu te quero desde que você decidiu que costurar cortinas velhas era uma forma perfeitamente aceitável de pagamento por hospedagem temporária. Eu te quero desde que você esfaqueou um homem violento diretamente no olho, com uma agulha delicada de costura para me proteger de um perigo mortal. Apesar da absoluta seriedade do momento, Lisandra sentiu a risada borbulhando. Isso é declaração formal ou proposta de casamento? Ainda não decidi completamente. Ele sorriu brevemente. Então ficou sério novamente. Mas preciso ser completamente honesto contigo. Não tenho muito materialmente a oferecer. Esta casa está hipotecada. Meu título está manchado socialmente. Minha reputação pública está destruída, provavelmente para sempre. Eu sou... Você é o homem extraordinário que salvou 300 soldados inocentes quando deveria tê-los sacrificado friamente. O homem que me ofereceu abrigo generoso quando poderia facilmente ter me deixado morrer na tempestade. O homem que arriscou absolutamente tudo para expor uma verdade terrível. Lisandra colocou a mão suavemente em seu rosto. Você é exata e precisamente o homem que eu quero. Ele beijou-a então, suavemente primeiro, quase reverente, depois com uma intensidade crescente que falava de semanas acumuladas de tensão constante, perigo compartilhado, e sentimentos profundos reprimidos e finalmente sendo liberados. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam pesadamente. Isso foi definitivamente uma proposta formal, Lisandra declarou. Foi terrivelmente mal feita e desajeitada. Foi absolutamente perfeita. O julgamento começou 6 semanas depois, em tribunal militar lotado. Lisandra e o Duque testemunharam. O livro Razão foi apresentado, testemunha após testemunha, viúvas, soldados sobreviventes, um contador corajoso com cópias secretas. Percival, com tapa-olho, tentou negar tudo, gritou sobre invasão, conspiração, ninguém acreditou. Veredicto após 3 dias, culpado de fraude, apropriação indébita, conspiração para assassinato, traição. Sentença, prisão perpétua com trabalhos forçados. Quando os guardas o levaram, Percival olhou para Lisandra. Ódio puro, mas também medo. Pela primeira vez, enfrentaria consequências reais. Sente-se vingada? O Duque perguntou. Aliviada, como se um peso fosse tirado. Edmund pode descansar em paz. Lá fora, uma multidão esperava. Não hostil, famílias que sofreram nas mãos de Percival. Uma mulher idosa aproximou-se, chorando. Meu filho morreu há 3 anos. Disseram que foi covardia, mas o senhor provou que foi assassinato. E pegou a mão do Duque. Obrigada por devolver a honra dele. A honra sempre foi dele, o Duque disse gentilmente. Apenas precisava que a verdade viesse à luz. Lady Constance não enfrentou prisão.
Sua cooperação garantiu clemência. Mas sua reputação estava destruída. O conde divorciou-se publicamente. Nenhum salão a recebia. Fugiu para a Itália, vivendo em relativo anonimato. Lisandra ouviu que vivia amargamente, bebendo sozinha, obcecada com como tudo dera errado. Não sentiu pena. 6 meses após o julgamento, em uma manhã clara de primavera, Lisandra casou-se com Tristan Harrowgate. Não foi uma grande cerimônia. Aquelas portas estavam fechadas. Mas a capela estava cheia de quem importava. Soldados que ele salvara, famílias restauradas, Senhora Hadley, Major Fitzwilliam. Lisandra usou um vestido azul claro que ela mesma costurara. Carregava flores silvestres, sem procissão elaborada. Mas quando o duque olhou para ela como se fosse a coisa mais preciosa, Lisandra soube que tinha tudo. Eu te amo, ele sussurrou. Eu sei, ela sussurrou de volta. E eu te amo também. Cerimônia breve, promessas sinceras, beijo suave e cheio de futuro. A vida estabeleceu-se em ritmo tranquilo. A propriedade de Lisandra foi restaurada. Decidiram alugá-la, usando a renda para pagar hipotecas de Ravencrest e começar reformas. Lisandra transformou parte do escritório em oficina. Descobriu talento para criar vestidos práticos e belos. Começou pequeno, depois sua reputação cresceu. O duque dedicou-se a reformar Ravencrest e trabalhar com o ministério em reformas militares. Trabalhavam lado a lado todas as manhãs. Ela desenhando padrões, ele revisando documentos, em silêncio confortável. Não era uma vida luxuosa, sem bailes ou jantares com a elite, mas era real, deles, feliz. 1 ano depois, numa tarde dourada de outono, Lisandra estava no terraço, mão sobre a barriga que começava a crescer, observando o mar. O duque envolveu-a por trás. No que está pensando? Em como tudo mudou. Há 2 anos estava sozinha, arruinada, sem esperança. Agora tenho tudo. Nós temos tudo. E em alguns meses, ainda mais. Ela sorriu, virando-se para beijá-lo. Acha que será menino ou menina? Não me importo, desde que tenha a teimosia da mãe. E os olhos do pai? Ficaram assim abraçados, observando o sol começar a se pôr gloriosamente sobre o Mar do Norte. Aquele mar tempestuoso que quase os destruíra completamente. Mas ao invés disso, os trouxera milagrosamente um ao outro. A história deles certamente não terminaria sendo publicada nos jornais elegantes da alta sociedade londrina. Não haveria menções elogiosas em colunas de fofoca sobre bailes grandiosos ou conexões aristocráticas impressionantes. Mas seria lembrada de outras formas significativas. Nas inúmeras famílias que recuperaram propriedades cruelmente roubadas e puderam recomeçar vidas dignas. Nos soldados cujos nomes foram finalmente limpos e cujas viúvas receberam pensões legitimamente devidas. Nas reformas militares cruciais que evitariam futuras corrupções sistemáticas. E nos corredores cheios de história de Ravencrest Manor, onde uma costureira determinada e um duque socialmente arruinado construíram algo que nenhuma quantia de dinheiro ou título nobiliárquico poderia comprar. Um lar verdadeiro, solidamente baseado em amor genuíno, respeito mútuo profundo e a certeza absoluta de que juntos eles poderiam enfrentar qualquer tempestade. Às vezes, as melhores histórias não são sobre príncipes salvando princesas indefesas. São sobre 2 almas profundamente quebradas que se recusaram a desistir, que lutaram bravamente por justiça quando ninguém mais lutaria, e que descobriram que o verdadeiro amor não é sobre perfeição ou posição social elevada. É sobre escolher ficar, sobre lutar lado a lado, sobre construir algo real e duradouro das ruínas do que foi perdido.
E enquanto o sol finalmente se punha completamente, tingindo todo o céu de dourado brilhante e carmesim profundo, pintando as nuvens como fogo celestial, Lisandra e Tristã permaneceram ali abraçados, sabendo com absoluta certeza que sua história, embora nunca fosse contada em salões aristocráticos elegantes, era exatamente a história que mereciam viver juntos. Às vezes, as maiores histórias de amor não começam com bailes de máscaras ou declarações sob a luz da lua. Começam com tempestades que forçam estranhos a compartilharem abrigo, com injustiças que exigem vingança, com duas pessoas arruinadas decidindo que juntas podem se tornar inteiras novamente. Lisandra e Tristã não buscavam amor, buscavam justiça, sobrevivência, verdade. Mas descobriram que a verdadeira parceria não nasce de conveniência ou arranjos sociais. Nasce do respeito forjado em fogo, da confiança testada em batalha e da escolha diária de permanecer lado a lado. Se esta história tocou você, se acredita que mesmo os mais arruinados merecem redenção e que o amor verdadeiro vale qualquer escândalo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Temos mais segredos da nobreza, mais escândalos esquecidos, mais histórias de amor improvável esperando para serem revelados. A história não é feita apenas de reis e rainhas. Trata-se também de costureiras corajosas e duques desonrados que se recusaram a aceitar a injustiça. Até o próximo escândalo esquecido. Até a próxima história que o tempo tentou apagar, mas que merece ser lembrada.